Até aqui tem alguma dúvida, gente? Não? Então vamos lá. Agora tem uma lâmina aqui, está em espanhol, mas dá para entender, tá? Atributos da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Tá bom? Eu vou ler para vocês ali, um por um. Ela é uma mesma fé, uma cabeça que é Cristo, que edifica a sua igreja sobre Pedro. Está lá em Efésios. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. É uma só fé, um só Senhor, um só batismo. A fé que nos une é a mesma. O nosso credo é o mesmo no mundo inteiro. A liturgia da Santa Missa é a mesma no mundo inteiro. A leitura que nós lemos é a mesma no mundo inteiro, sabia disso? Se a gente tiver uma igreja lá em Atenas, se a gente tiver uma igreja lá em Abu Dhabi, difícil, né? Mas vai que você acha. Se tiver uma igreja lá em, sei lá, em Tóquio, a leitura da missa do dia 19 de maio de 2022 vai ser a mesma. Primeira leitura, o salmo, o evangelho, vai ser tudo mesmo. Ok? Então assim, a gente está uno. E além disso, nós somos um também na sucessão apostólica. As mesmas 12 colunas que são os apóstolos nomearam os próximos bispos, até chegar hoje. E os bispos que estão no mundo inteiro são sucessores da linha apostólica. Então por isso que a gente é uno. Até aqui deu para entender? Beleza. Além disso, a igreja é santa. O seu fundador é santo, assim como os seus ensinamentos e a sua missão evangelizadora. Só tu, Senhor, és santo. Só Deus é santo, só Jesus é santo, só Ele tem palavras de vida eterna. Nossa cabeça, nosso fundador é o Senhor Jesus. Isso aqui nos une e nos torna santos. Se a nossa cabeça é Jesus, a igreja toda é santa. É claro que é composta por pessoas falhas, por pessoas que pecam, mas a igreja em si, esse corpo místico que somos nós somos uma igreja santa. Ela é católica, que significa o quê? Universal. Jesus nos mandou levar a boa nova a todas as nações. Ide por todo o mundo, anunciai o evangelho. Evangelho quer dizer novidade, boa nova. Anunciai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. O que é evangelho? É a vida de Jesus e todos os seus ensinamentos. Certo? Então tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Pregai o evangelho. Pregar o evangelho é pregar o que eles falaram: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o centro da nossa fé. Aquele que crê e se converter será salvo. Então, nós somos católicos. Por quê? Porque nós somos universais. O mundo todo é igreja. Em todo mundo existe a igreja. Todo mundo quer ser igreja? Não, nem todo mundo quer ser igreja. Todo mundo aceita o batismo? Não, nem todo mundo aceita o batismo. Mas a igreja está presente no mundo todo. Por isso nós somos uma igreja universal. E ela é apostólica. Por quê? Porque está fundada sobre os apóstolos, enviados por Cristo mesmo, pelo próprio Cristo, para realizar a sua missão. É o próprio Cristo que falou para os apóstolos: vão realizar a sua missão. Inclusive tem uma passagem muito legal. Eu morro de rir com Jesus às vezes. Tem uma passagem muito legal que os apóstolos voltam de missão e falam assim: Jesus, expulsamos demônios em seu nome, nós falamos e as pessoas se curaram. Eles todos empolgados, e Jesus fala assim: não fizeram mais que obrigação. Não é? Fizeram mais que obrigação. Então assim, essa é a nossa obrigação. Alguém fica, trabalhei hoje, estou indo para casa, trabalhei. Não é. Fiz uma sua obrigação. A criança volta da escola, estudei, yes. Não. Então, tá bom, ok. Pregou o evangelho, converteu as pessoas, levou luz, sal para o mundo, beleza, ok, é isso aí, é isso mesmo, certo, vai que eu estou te vendo, é isso que você tem que fazer, tá? Não é motivo de mérito, não é motivo de exaltação, é a nossa missão, é para isso que a gente está aqui, certo? Vamos seguir. 5 mandamentos da igreja. Primeiro, ouvir a missa inteira. É bem antigo esse verbo ouvir missa, né? A gente costuma falar participar da missa. Eu não gosto muito de falar assistir missa,
que assistir a missa, você está lá como se estivesse assistindo Netflix. A gente participa da missa, né? Participar da coisa, pode falar. Às vezes eu chego mais cedo, já começou a missa. Eu gosto de ficar lá. Só que chega a hora do curso, eu preciso sair. Está errado isso? Não, é melhor você estar lá do que estar no pagode ali. Eu tô brincando. Tô brincando. Mas assim, essa missa você não participou, entendeu? Tudo bem você ficar ali, escutar a primeira leitura e descer, mas você não participou dessa missa, entendeu? É a missa de hoje, por exemplo? É isso que eu estou falando. Toda quinta-feira, estou dando como exemplo, porque toda quinta-feira eu chego, às vezes eu chego muito cedo, então eu gosto de ficar lá para assistir, para ver a primeira leitura, você dá tempo de ouvir a primeira leitura. Mas eu não consigo exatamente assistir a missa. Fala aqui que ele não sai no vídeo, então. Não, é só falar, a missa. Claro, a missa, quanto mais você participar, melhor. Se você conseguir vir mais vezes ao longo da semana, melhor para você, para a tua alma e tudo mais. Mas a que realmente precisa vir é a dominical, tá? As demais, não é errado você participar de um pedacinho, se você não participar, não tem problema nenhum. Tá? Mas a dominical ela é importante. E se você não consegue no domingo, pelo menos no sábado, você vem para compensar. Tá? Se é sábado à tarde, né? Aí já vale no domingo. Ok? Segundo mandamento da igreja. Oi, Moisés. Esses minutinhos, assistente, bem, você faz a adoração. Você pode fazer, enquanto você está lá, você faz a adoração ao Santíssimo Sacramento, já está entrando em clima para participar melhor aqui da aula. Está ótimo, não tem problema nenhum. Segundo mandamento da igreja, confessar ao menos uma vez por ano. É claro que, gente, isso aqui é o mínimo, né? Mínimo. 3, comungar ao menos uma vez pela Páscoa da Ressurreição. Então, a comunhão na Páscoa. E já que o terceiro mandamento fala que é para a gente comungar na Páscoa, é muito óbvio pensar que essa confissão que está atrasada seja para comungar na Páscoa. Por isso que tem essas filas de confissão e um monte de padre fazendo um revezamento de horário aqui no final da Semana Santa, ok? 4, jejum e abstinência de carne quando manda a Santa Mãe da Igreja, Madre Igreja, e fazer penitência todas as sextas-feiras. Então a gente deixa de comer carne às quartas-feiras de cinza, sexta-feira da Paixão, e toda sexta-feira a gente tem uma moderação. Pagar dízimo segundo o costume é o 5º mandamento. Isso aqui são os mandamentos da Igreja. Então a Igreja Católica não pede muita coisa para a gente, tá vendo? Não pede muita coisa. Não fala peregrinar uma vez por ano para Roma. Não fala, sabe? Não fala para rezar, sabe? Todo dia, todos os salmos. Não fala nem para ir à missa todo dia, que é um costume que várias pessoas aqui nessa sala têm. É bem básico. Isso aqui é uma prática de religião. Gente, uma boa religião não é calorzinho no coração. Religião é prática. Religião é fazer o que tem que ser feito. E aí, naquela prática cotidiana, a gente vai se conscientizando das coisas do alto. Oi? Como é que abre? Acho que está sem bateria os dois. É porque os dois estão ligados, né? Deixa eu ver. Alô? Alô? Vou continuar sem microfone então. Tem algum microfone para pôr no cabo ali? Então tá. A gente vai, desculpa aí pro vídeo então. A gente vai se conscientizando das coisas do alto a partir da prática, ok? Até aqui alguma dúvida? Vamos lá. Hierarquia da Igreja Católica. Então a igreja tem o Papa, tem aquela musiquinha, né? Nós temos o Papa, nós temos os bispos, nós temos os padres, para estarem. Você lembra que eu cantei isso para vocês? Então aqui em cima o Papa, os cardeais, os arcebispos e bispos, os padres e os diáconos. O Papa é um só, todo mundo sabe disso. Aí tem os cardeais que ficam lá em Roma. Os cardeais são um colégio eleitoral que vota e decide o próximo Papa. E os bispos são responsáveis pelas dioceses. As dioceses são mais ou menos parecidas com as cidades que a gente conhece.
mas não é a mesma coisa. Por exemplo, nós estamos aqui em qual cidade? Mas nós não estamos na Arquidiocese de São Paulo. Nós estamos na Diocese de Santo Amaro, que por acaso já foi uma cidade separada de São Paulo no passado. Quem sabia disso? Então, na divisão da igreja, as dioceses maiores com mais gente são as dioceses. Obrigado. As dioceses maiores com mais gente são chamadas de As dioceses maiores são chamadas de arquidioceses. Arque é grande, arqui-inimigo, não é um super inimigo. A arquidiocese é uma diocese grande. Tem a arquidiocese do Rio de Janeiro, a arquidiocese de Belo Horizonte, a arquidiocese de São Paulo. Só que São Paulo é tão grande que tem pedaços da cidade que estão em outras dioceses. Então, se você pega o carro aqui na Washington Luiz e sobe sentido centro, você passou a Bandeirantes, você entrou na arquidiocese de São Paulo. Da Bandeirantes para cá é diocese de Santo Amaro. Mas você imagina que o planeta Terra inteiro está dividido em dioceses, que estão subordinadas ao Papa. Cada diocese tem o seu bispo. Uma arquidiocese tem o seu arcebispo. Então, não, mais ou menos, ele só tem uma diocese maior. Então, o arcebispo, ele tem a responsabilidade sobre a arquidiocese, e o bispo tem a responsabilidade sobre a diocese. Cada diocese tem a sua cúria, que é onde o bispo despacha as partes de legais, as coisas que ele tem que fazer com os padres. Tem lá as coisas que ele tem legais para fazer. Ele tem ali um lugar para trabalhar, a cúria diocesana. É claro que tem uma cúria diocesana para cada diocese. Então, aqui do lado, por coincidência, é a cúria diocesana de Santo Amaro. E naquele dia que a gente fez a primeira pregação sobre os 10 mandamentos, nós estávamos no auditório da cúria diocesana de Santo Amaro. Até aqui deu para entender? Não vai ter jeito. Deu para entender? Ok? Alguma dúvida até agora? Oi. Em relação à questão de freio, eu não sei qual parte entra na questão de hierarquia. Eu vou chegar lá. Tem várias formas de se manifestar a vida religiosa diferente de padre. São carismas, né? São carismas diferentes. Então tem monge, tem frei, tem o eremita, tem as monjas, tem as freiras, tem os leigos consagrados. Tudo isso é para se cumprir o que está na palavra: a diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Ok? Então, na diversidade é que faz mais forte a unidade da nossa igreja. Porque se todo mundo fosse igual, não teria sentido falar em unidade. Unidade está ótimo, está todo mundo igual. Não, é justamente na diversidade que a nossa igreja mostra a sua unidade. Porque apesar de ser uma pessoa que é frei, outra que é uma família de marido, mulher e filhos, outro que é monge, outro que é capuchinho, outro que é eremita, outro que é um leigo consagrado, apesar de todo mundo ser tão diferente, todo mundo está sob a mesma fé, sob a mesma liturgia, sob a mesma sucessão apostólica, obediente ao Papa, iluminado pela mesma luz de Cristo. Então é nessa diversidade que a gente tem a nossa unidade, tá? Aí a gente tem aqui os padres e tem os diáconos. Se você olhar o bispo, opa, valeu, alô? Não tem nada aqui ainda, alô? Se você aqui, se você olhar o bispo tem o Palio. Não é o carro da Fiat, não, viu, gente? O bispo tem um Palio. Esse vídeo vai ficar legal de assistir. Desculpa aí quem tá vendo. O bispo tem um palio. O que é o palio? O palio é tipo um poncho, mas que vem só até aqui a metade do braço, passa por trás e pela frente. Esse palio é tecido com lãs de ovelhas lá da Itália, que são criadas pelo mesmo mosteiro há muitos séculos e costuradas pelas freiras do mesmo convento há muitos séculos, e ficam guardadas lá na Santa Sé no Vaticano. E esses palhos são distribuídos para o mundo todo.
Então o bispo tem esse palio que vem lá da Itália. São só alguns detalhes. Se você entrar em muitos detalhes aqui, a roupa tem vários paramentos, mas assim, o padre tem a estola. A estola do padre passa de um lado e do outro. Já o diácono pega a mesma estola, mas passa na diagonal. O diácono pode ser um diácono definitivo. O diácono pode ser um diácono que um seminarista que está estudando para ser padre, passa pela posição de diácono e depois é padre, ou pode ser um diácono que vai ser definitivamente diácono, que inclusive pode ser casado, pai de família, certo? Então o diácono presta muita ajuda nas cerimônias. Mas hoje a gente não vai falar tanto aqui da hierarquia da Igreja Católica. Eu só queria falar para vocês uma coisa, que o ministério eclesial, que é isso que vocês estão vendo aqui nessa projeção, ele tem 3 funções, que é ensinar, santificar e governar. Então o ministério eclesial, o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, eles ensinam, eles edificam, eles governam a igreja, certo? Mas eles não são a igreja, só eles, porque tem também os leigos. Então tanto nós quanto eles somos junto à igreja. Nós não participamos da igreja, nós somos a igreja. Deu para entender? Não interessa, eu faço parte, aí eu vou lá dar uma briscadinha e saio. Não, eu sou a igreja. Lembra que você foi convocado. Imagina o soldado na guerra, de repente ele acorda e fala: eu acho que hoje eu não estou na guerra não, né? Você está assim, desculpa, você está na guerra. Então nós somos igreja, ok? Agora eu vou passar aqui porque a gente vai falar um pouquinho mais dos leigos. Mas antes a Diocese de Santo Amaro. Diocese de Santo Amaro, quem já viu esse cara aí? Nascido em Milão, Dom José Negri, ele é o bispo da Diocese de Santo Amaro. A diocese, ele é nascido em Milão, ele é milanês, que nem o bife. Então, a gente tem. Já tem que fazer um monte de corte na minha. Gente, o bispo, ele tem a diocese sob sua responsabilidade, ele responde para o Papa por essa diocese. E as pessoas que estão aqui na Diocese de Santo Amaro, que é uma região enorme, imagina, da Avenida dos Bandeirantes até para lá de Parelheiros, Grajaú, tudo é Diocese de Santo Amaro. É uma responsabilidade grande. Esse rebanho foi confiado a esse pastor. Ele presta conta para o Papa e para o próprio Deus sobre esse rebanho que somos nós e mais um monte de gente. Sobre os que creem e sobre os que não creem. Você lembra que é ir por todo mundo e anunciar o Evangelho? Então, às vezes, principalmente sobre os que não creem. Olha só a responsabilidade desse pastor. E ele tem vários setores, que também são chamados de foranias. Então, esses setores ou foranias são Copecê, Grajaú, Jordanópolis, Interlagos, Parelheiros, Pedreiras, Sabará, Santa Amaro, Santa Catarina, Varginha e Veleiros. Em qual setor vocês acham que a gente está? Santa Catarina. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Nós surgiu uma nova paróquia, o que é? Ótima pergunta. Quando surge uma nova paróquia, é um desmembramento de uma paróquia anterior, tá? Mas vamos primeiro falar o que é paróquia. Paróquia, que também antigamente era chamada de freguesia. Quem já ouviu falar da freguesia do Ó? É a paróquia do Ó, da Nossa Senhora do Ó. Paróquia é uma região menor dentro da diocese. Então paróquia não é esse prédio aqui não, paróquia é o bairro inteiro. E pegando também o lado de lá, a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Santa Rosalia, é a Vila Mascote, mas também atinge do lado de lá, como é que chama o bairro de lá mesmo? Vila Prudência, né? Jardim Prudência. Então você tem que pegar o mapa e ver onde é a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Santa Rosalia. Quem que é o pastor que cuida dessa paróquia? É um senhor muito amigo nosso chamado Padre Ailton. Ele é responsável por essa paróquia. Só que você tinha uma dúvida, que o protestante eles abrem a garagem, faz uma igrejinha aqui, outra aqui, eles sabem se tem uma lei determinada. Não, tudo vai lá no Vaticano e decide lá com o Papa. A paróquia não é assim não. Então, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, o meu padre do coração já é falecido, o padre Danilo, amigo meu, me crismou, me deu primeira comunhão, me crismou, batizou meus filhos, fez o meu casamento, amigão. Ele tinha uma característica, ele gostava de
de construir novas capelinhas que virariam depois novas paróquias, e ele desmembrava um pedacinho da paróquia dele e falava: toma, agora isso aqui é uma paróquia nova. Então ele falava para o bispo: olha, eu quero que lá no alto daquele morro, daquela comunidade que faz parte da minha paróquia hoje, tenha uma nova paróquia. E ele ia lá, construía, começava um trabalho, começava a rezar a missa, não sei o quê. Aquilo lá se transformava numa paróquia, chegava o bispo, com autorização do Papa, consagrava aquele templo, se transformava numa nova paróquia. Ele fez isso 3 vezes. Então a paróquia onde eu morava em Belo Horizonte foi sendo diminuída. Era só Nossa Senhora Mãe da Igreja, virou Nossa Senhora Mãe da Igreja, Nossa Senhora do Morro, Luxemburgo e São Bento. Foi virando outras. Olha que interessante, né? Então tem como sim, e tem que fazer isso, porque a população vai aumentando e de repente aquelas... Você quer falar alguma coisa? Eu só quero fazer só um... Pode falar. Não quero te interromper, não. Só uma situação que nós presenciamos aqui. Eu estava falando da paróquia e do setor, né? Aqui no nosso setor, aqui na nossa paróquia, um lado da rua é de uma paróquia, do outro lado da rua é da paróquia Santa Catarina. Quando vocês forem casar, se vocês não pertencerem a essa paróquia, que é o endereço que está dentro de um círculo que pertence à Vila Mascote, vocês vão ter que pedir autorização na paróquia onde vocês moram, porque para casar vocês têm que mostrar comprovante de residência. Nós morávamos num prédio onde a esquina de casa era da Santa Catarina. A esquina do outro lado do quarteirão era na Mascote. Por causa de 100 metros. Na Mascote não, na Perpétua. Aqui na Perpétua. É, porque estão confundindo bairro com paróquia. Ah, tá. Era aqui na Perpétua, desculpa. Aí nós fomos lá pedir a transferência, né? Então, assim, por um quarteirão, uma esquina era correspondente à igreja de Santa Catarina, a outra esquina correspondia à igreja onde nós estamos, na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, é engraçado, do mesmo jeito que, talvez assim fique mais fácil, o CEP muda quando você muda de quarteirão, às vezes a paróquia também, aonde vocês estão. Então, por exemplo, quem vai casar aqui no final do ano vai ter que pedir transferência na paróquia onde mora. Entendeu? Por isso que os setores, para vocês entenderem esses setores, é bem interessante. Depois, se vocês pesquisarem no site da Diocese de Santo Amaro, mostra direitinho o mapa que corresponde a cada paróquia. Cada bairro, né? Cada bairro. Mas esquece a classificação de bairro, porque o bairro, às vezes, no meio do bairro, corta a divisão de uma paróquia com outra. A divisão das paróquias não acompanha a divisão dos bairros, assim como a divisão das dioceses não acompanha direitinho a divisão das cidades. É diferente. Oi? Eu, por exemplo, não moro aqui nesse bairro, tá? Eu comecei a frequentar essa igreja porque minha irmã mora aqui e ela começou e eu comecei a acompanhar ela. Eu moro em outro lugar, moro mais longe daqui. Mas eu me adaptei, eu me acostumei a vir, eu gosto de vir aqui. Ah, não, você tem que sumir daqui. Tem algum problema nesse sentido? Problema nenhum, eu também não moro aqui não, fica tranquilo. Nem eu também não. Nós não moramos aqui. A gente se identificou, eu já morei no bairro, só que não moro mais. E me identifiquei aqui, congrego com as pessoas que estão aqui, tenho um laço de amizade, tenho um laço de afinidade, e te digo até mais, até por experiência própria. Quando você começa a criar laços de amizade dentro de uma paróquia, aquilo lá vira sua segunda família, é muito prudente que você não fique pulando de uma paróquia para outra. Por quê? Porque é justamente na hora que aperta o calo que a sua fé vai ser testada. É muito fácil, na hora que você está com algum problema, com algum pecado, com alguma questão mais relevante, você dá uma sumida e ir para outro lugar, porque lá ninguém te conhece. Mas isso é um caminho fácil. A nossa fé é provada quando a gente tem que enfrentar os irmãos. E quando a gente tem que receber a exortação. Quando a gente tem que ter humildade de ouvir, você está indo no caminho errado, eu te conheço, você não é assim, volta para o rumo. A gente só consegue ouvir isso quando a gente está o tempo todo com as mesmas pessoas, com aquelas pessoas que nos amam. Se a cada 1, 2 anos você está novato numa paróquia diferente, você nunca vai passar por isso. Entendeu? Então é muito importante. Posso dar uma complementada? Desculpa, esse tema aqui para mim também é bem importante. Além disso que o Gui estava falando, tem uma outra questão muito
importante. Quem veio aqui, quem está aqui hoje porque participou, por exemplo, da missa de terça-feira? Levanta a mão. Ó, tem bastante gente. A missa de terça-feira é uma delícia, não é? Maravilhosa, não é verdade? Ótimo, maravilha. Mas é muito importante que agora que você recebeu essa unção, esse Espírito Santo da missa de terça-feira, você comece a frequentar a igreja, concorda? Só que para frequentar a igreja, para vocês ficarem mesmo na igreja, é importantíssimo uma comunidade. Sem comunidade, é quase, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil a gente permanecer, apesar da missa de terça-feira. Então, a minha história, a história da Débora, tenho certeza, a história do Gui, de todos que estão aqui, a Karina e o Bruno, a gente tem vínculo aqui, justamente para que a gente possa se ancorar aqui nas fases difíceis. É a comunidade que nos segura junto de Deus. Isso é extremamente importante. Por isso que daqui a pouco, não sei como é que está a programação do Gui, mas ele vai falar sobre pastorais. Por isso que a Karina, ela chama a gente, todo mundo, para vir trabalhar aqui na festa. Por quê? Justamente para a gente ter vínculo, para a gente se aproximar uns dos outros, para vocês continuarem aqui. Porque qualquer vendavalzinho, por menor que seja, vai afastar quem não tiver esse vínculo, essa raiz aqui na paróquia. Vocês entenderam? Sim. Amém. O próximo slide aqui fala justamente sobre comunidade, que o Ivan estava falando. Qual a diferença entre capela, comunidade, paróquia, igreja, catedral, matriz, basílica e santuário? Eu não sei, vocês se viram para pesquisar aqui. Vamos lá. Olha só, vamos começar aqui. Comunidade. Comunidade são as pessoas reunidas em uma paróquia. Somos todos nós. Nós somos uma comunidade, vocês são meus irmãos mais próximos. Nós formamos o quê? Uma paróquia, que é uma região determinada que está sob a responsabilidade de um padre. Esse padre, ele está onde? Está numa igreja. Igreja aqui com sentido, com I minúsculo, igreja como sede da paróquia. Porque a igreja que somos nós, corpo místico, cuja cabeça é Cristo, é a igreja com I maiúsculo. Então a igreja com I minúsculo aqui, é esse templo aqui da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui perto podem existir algumas capelas. O que é a capela? A capela é um templo onde não existe uma regularidade de missa. Às vezes o padre vai lá, celebra uma missa, mas às vezes fica um tempo sem ter missa, um lugarzinho menor. Essa capela pode eventualmente crescer para no futuro ser uma igreja, ser uma sede de uma nova paróquia, um desmembramento da paróquia anterior. Mas a capela está ali como um suporte, ok? A matriz, o que é a matriz? A matriz é a primeira igreja de uma região. Então a igreja matriz Salvador é a primeira é a matriz, ok? A primeira, pode ser que ela nem seja catedral, nem seja nada, mas é a primeira. O que é a catedral? A catedral é a igreja principal de uma diocese ou de uma arquidiocese. É lá na catedral que tem a cátedra, que é o quê? É a cadeira onde senta o bispo. É lá que o bispo senta, é lá que ele tem a sua autoridade. É dessa cátedra que o bispo está ali como a figura principal do colégio episcopal naquela diocese, ok? Quem que é o bispo de Roma, da cidade de Roma? É o Papa. O bispo da cidade de Roma é o Papa. Só que o bispo da cidade de Roma é o chefão de todos os bispos do mundo, entendeu? É a figura que tem ali a figura central dentro da nossa hierarquia da Igreja Católica. O que é santuário? Santuário é uma igreja que, por alguma razão específica, por alguma relíquia, por alguma devoção, é elevado a essa condição e atrai às vezes peregrinos de vários lugares por uma devoção específica, por uma condição específica de fé. E o que é basílica? Basílica recebe esse título do Vaticano, aquela igreja que é super preparada, super ornamentada, muito digna, muito linda, preparada inclusive para receber o Papa quando ele está em viagem para aquele país.
de tão bonita, de tão ornamentada, de tão digna, de tão bela que ela é, certo? Então, assim, de uma forma bem genérica, bem rápida, essas são as diferenças. O que é mais importante vocês se atentarem aqui? Paróquia e catedral. É o nosso dia a dia, né? A paróquia é a sede da paróquia, vamos dizer, a igreja é a sede da paróquia, e a catedral é a sede da diocese. Deu para entender? E lá na catedral tem a cátedra, que é a cadeira do bispo. E o que é pastoral? Olha só, a pastoral são as formas visíveis, são as maneiras organizadas do leigo fazer a sua vocação frutificar. Então todos nós somos chamados a fazer a nossa vocação frutificar de uma maneira organizada e em conjunto. É claro que você também está fazendo a sua vocação frutificar em casa, lavando louça, em qualquer lugar do seu trabalho, né? Mostrando que você é um cristão, fazendo sua oração do terço, dando uma palavra de incentivo, um apoio, fazendo as atitudes de misericórdia que a gente já listou aqui. Mas a gente tem essas formas bem organizadas, ó. Essa atitude é de todos nós. Vários tipos de pastoral, eu vou passar por isso aqui, porque tem outro slide que fica mais fácil e é mais específico da nossa paróquia. Já estou quase terminando. Então dá para entender a importância das pastorais da comunidade? Não precisa nem explicar. É dessa forma que a gente se põe em serviço. É por isso que tem que fazer pastel mesmo, tá? Qualquer pessoa pode participar de uma pastoral. Todos nós somos convidados, mas tem que ter bom senso. Então, por exemplo, a pessoa é desafinada, nunca pegou no instrumento, ela não vai ser ministra de música, entendeu? Não tem como. Então a gente tem que ter um pouquinho de misericórdia, né? A pessoa não sabe ler e escrever, ela não pode servir uma pastoral, precisa ler e escrever, ela tem algumas coisas que a gente tem que ver nas adequações, né? Então é bom senso, bom senso. Se eu desejar, posso participar de 2 ou mais pastorais? Claro que posso. Eu sou ministro de música, faço parte da formação da catequese de adultos, faço parte da pastoral do batismo, a gente dá aula de preparação para pais e padrinhos, e SC, Encontro de Casais com Cristo. E vocês participam do quê? Nada, né? Fica aí flanando. O Gui é o exemplo maior de que está faltando gente na igreja. Exatamente. Estamos precisando de vocês. Amém. Ele está em 4 pastorais. Mais que a sua obrigação. Amém. Pascoal também está precisando. Vamos lá, então agora para terminar, vamos falar um pouquinho de cada uma. Ó, pastoral da acolhida. É tão legal quando você chega num lugar e sente acolhido, vem alguém te procurar, fala bem-vindo, e aí, você já veio aqui? Qual o seu nome? Vamos lá, vou te ajudar a sentar. Coisa tão simples, mas precisa de gente para fazer isso. Se você se identificar, o pessoal da pastoral da acolhida tem um colete azul, não é isso? Colete azul. Não, os Smurfs, não precisa cantar. A gente tem, na terça-feira principalmente, muita necessidade. O pessoal da pastoral da acolhida, né? Então, quem pode se voluntariar para a pastoral da acolhida? Qualquer pessoa. Vai lá, procura, não tenha vergonha. A gente precisa, é grande a seara, mas são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Ou messe, né? Grande a messe, mas são poucos os operários. Então a gente precisa de operários. Vocês estão sendo convocados. O que significa igreja, eclésia? Convocação. Eu falei aqui na primeira semana que vocês iam começar a sentir um peso da responsabilidade nos ombros, né? Cada vez mais você sai daqui, puxa vida, eu estou me comprometendo. É uma convocação. Então vem servir. Apostolado da oração, olha que coisa linda. Eles estão lá há décadas participando das missas, sempre com essa fitinha vermelha. Não é coisa só de senhora idosa. Tem muita gente que acha que é só a senhora acima de 70 anos que pode ser do apostolado da oração. Qualquer idade, tem homem. Se você se identifica com esse pessoal rezador, leigo, que está sempre de olho no chão, e muitas vezes os nossos males estão sendo afastados por gente lá do apostolado da oração que está dobrando o joelho por nós. Pastoral do batismo. Eu sigo na pastoral do batismo. Então a gente participa não só da formação dos pais e padrinhos, que costuma ser no sábado de manhã, como também da celebração do batismo, que é sempre no domingo de manhã. Então tem toda a preparação, tem as palestras, tem o lanchinho no dia de palestra,
E tem também o dia do batismo, que tem um monte de serviço, tem que ajudar o padre lá com óleo, com água, com vela, não sei o que, com música, tem um monte de serviço. Então, você quer participar da pastoral do batismo? Bem-vindo, vamos embora. Catequese de crianças. Tem tanta gente que tem o dom para cuidar de criança, para falar de criança, para ensinar criança, para adorar criança, brincar com criança. Vem colocar isso em serviço. Olha que maravilha. O pouco que você aprendeu aqui, se você transbordar para uma criança, olha como vai ser bom. Olha como você vai estar plantando uma semente no mundo. E às vezes está salvando uma vida de ir no caminho errado, desde a pequenidade. Crisma de jovens. Tem a pastoral que faz a mesma catequese que vocês estão tendo, mas para os jovens, a partir de 14 anos. Então os jovens são convidados a crismar e precisam de gente para fazer essa catequese. Catequese de adultos, essa daqui, vocês não precisam nem falar, né? Todo mundo está aqui, pode se voluntariar, quem sabe ano que vem você está aqui com a gente. Todo mundo está lá no fundo, levanta a mão aí, ó. Olha os servos da catequese de adultos lá. A Ana, olha lá o pessoal aqui. Tem uma equipe muito interessada na sua salvação. Você acha que as pessoas estão aqui porque é bacana? Perder o jornal, perder a novela, ficar longe da família? Não, a gente está aqui com você. Da mesma forma, você pode estar aqui por alguém depois. A gente pode dar de graça o que a gente recebeu de graça. Acólitos e coroinhas. Dani, levanta a mão. Daniel dormiu. O Dani é coroinha. O Pedro também é coroinha, né? E o André é acólito, não é isso? Eles têm um filho acólito e um filho coroinha. O André era acólito, coroinha, e agora também é acólito. O que é acolitar? Acolitar é ajudar o padre ali no serviço da mesa eucarística, certo? E os coroinhas também ajudam em várias coisas, até levar água para o padre, levar as coisas para a sacristia. É uma forma também de trabalhar. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, eu não sei se eu já falei isso aqui. Eu rezava pela conversão do meu irmão, eu estava fazendo crisma, eu já estava bem envolvido com as coisas da igreja, e meu irmão nada. Aí eu falei para o padre Danilo: padre, dá um serviço para o meu irmão, alguma coisa. Ele falou: beleza, seu irmão vai acender a luz na hora da consagração. Esse foi o serviço. E ele se converteu e está até hoje. Entendeu? Então, o serviço serve também para a gente ter um motivo para ir para a igreja. Muitas vezes a pessoa não vai porque não estão contando com ele. Se ele sumir, vão esquecer, e vai sumindo, e pronto, fica por isso mesmo. Agora, puxa, eu tenho que ir lá, assumir o compromisso. E muitas vezes é aquele espinho na carne, como diz o apóstolo. É aquele espinho na carne que vai me fazer ir, e eu tenho que ir, e aquilo lá é para a minha santificação. E o meu irmão ia para apagar a luz e acender, porque tinha um fogo em cima do altar, que iluminava a sua hóstia. Ele apagava a luz da igreja toda e acendia um fogo. Bendito serviço, salvou a vida dele. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente tem que entender que o serviço tem essa missão também de deixar a pessoa unida ao corpo de Cristo. Data show. Tem alguém que durante a missa está preparando lá as letras, que os músicos sempre passam para trás. Eu não passei com esse problema até agora, isso foi pena da vida comigo. Porque a gente tem que passar até quarta, hoje é quinta, mas a gente passa, e aí eles escrevem, e na hora ele está lá prontinho para vocês verem. Você acha que as coisas brotaram, geração espontânea? Né? Construíram essa igreja aqui e já deixaram lá as letras no data show. Não, tem alguém que faz isso, né? Tem a pastoral do dízimo, um serviço muito importante, que fica ali naquela salinha nova que foi construída, né? Recebe o dízimo de acordo com o costume, que é um dos mandamentos da igreja, que a gente viu hoje. Então, está ali para receber. A Karina do dízimo, né? Hã? A Karina do dízimo, exatamente. Segunda, terça-feira. Terça-feira. Encontro de casais com Cristo. Quem não participou, participe. Esse ano vai ter encontrão, não sei se tem vaga a mais, se eu não me engano são 60 vagas, vale muito a pena. É um encontro por ano, graças a Deus esse ano vai voltar, porque nós ficamos 2 anos sem ter, mas não é só um encontro por ano, porque a gente vira uma grande família de famílias, uma família de famílias, né? Que se unem com propósitos em comum. Grupo de jovens, aqui tem vários grupos de jovens, né? Tem o Dínamos, tem o Enraizados em Cristo. Então procure aí o dia e horário, não só para participar, mas também para servir. Chega lá e fala: estou gostando tanto de vir aqui, o que tem para fazer?
Ah, você vai ser a pessoa que vai fechar a porta na hora que começa. Beleza, ok. Aceita. Aceita de bom grado essa coisa tão simples, tão humilde. Mas você já está servindo. Olha que coisa maravilhosa. Lembra das partes do corpo? Não vou repetir, não. Pastoral de eventos. Pastoral de eventos. Depois você conta para ela, não viu? Pastoral de eventos. É o que é? O pessoal de colete amarelo. Então esse pessoal trabalha. Meu Deus do céu. Mas são felizes pra caramba. São felizes. Ana Paula. Ana Paula. Olha lá, Ana Paula. Ela não precisa muito, né, Fê? Precisa muito a pastoral de eventos, ela está falando. Gente, esse pessoal aí, desde picar cebola até fazer procissão, tudo é com eles. Tudo. Então assim, não tem nada que passa longe do pastoral de eventos. Eles estão sempre pau para toda obra. Vai organizar palco na rua, pastoral de eventos. Vai pôr o Santíssimo aqui embaixo, pastoral de eventos. Uma animação ímpar, viu? É. Uma animação que é ímpar. Foi muito bonito na vigília pascal. Eu fiquei aqui com o Dani, que está dormindo ali. Agora ele dormiu, mas na vigília ficou acordado. A gente ficou de quinta-feira santa até sexta-feira da paixão, de madrugada aqui. E de hora em hora tinha a condução da adoração era feita por uma pastoral. E foi tão bonito, foi tão enriquecedor passar essa madrugada aqui, porque chegava o pessoal da pastoral do dízimo e eles tinham o jeitinho deles de fazer a adoração. Aí depois chegavam os jovens e quebrava tudo aqui, 2 da manhã estava uma festa. Aí depois chegava a pastoral do evento, aí você via como eles se amam. Foi exatamente isso que está na palavra, eu vi. Como eles se amam. Eles felizes ali, naquela cumplicidade, um olha para o outro e sabe tudo que eles estão passando juntos. Então isso é essa intimidade maior que a gente vai obter quando a gente está dentro de uma pastoral. Se a gente já é família, de comunidade aqui na paróquia, esse povão todo junto, imagina uma pastoral. Você e mais aquelas 5, 6, 7, 10 pessoas que se veem com mais frequência e que assumem juntos um serviço. Isso é muito gostoso. Pastoral de eventos, o que mais? Está quase terminando. Grupo de oração da Renovação Carismática Católica, da RCC, eu servi muitos anos na renovação. É uma delícia. O grupo de oração é segunda-feira à noite, tem muita coisa para fazer. Ministério de intercessão é aquela pessoa que está rezando por nós e rezando por coisas difíceis, às vezes rezando pelas intenções colocadas no cesto. Na terça-feira, o pessoal está de colete vermelho. Colete vermelho durante a missa de terça-feira, isso é importantíssimo. Então o padre está lá, é uma batalha espiritual danada e tem gente ajudando ele naquela batalha. Pastoral da intercessão, né? E às vezes tem imposição de mãos, às vezes tem a gente ajudando uma pessoa que está repousando no espírito. Tudo isso a pastoral da intercessão está se envolvendo. Pastoral da liturgia. A liturgia tem que cuidar de cada detalhe. Gente, é tanta riqueza. Para onde vai o Ciclo Pascal? Para onde vai o Turíbulo? Para onde vai a Bíblia? Que leitura que marca a fitinha? Não sei o que, leva tal roupa, leva tal água, não sei o que, aí acende incenso. Tem tanta coisa para fazer. Você acha que o padre faz assim? Acontece? Tem gente por trás. É a pastoral da liturgia. A mãe peregrina é essa imagem que vai peregrinando pelas casas. Eu não sei se é exatamente essa imagem, é Maria 3 vezes admirável de Shasta. Inclusive tem pessoas que têm esse altar em casa com quadro. Então ela vai peregrinando pelas casas. Tem o pessoal das 1000 Ave Marias. Tem o pessoal que adora esse verbo, também não gosta. O pessoal que gosta de se reunir para rezar 1000 Ave Marias. É uma pastoral. Olha só, Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, MESS, são os ministros da Eucaristia. A Débora e o Ivan são ministros da Eucaristia. É uma posição muito nobre que a gente tem que agradecer por ter gente e pelo Concílio Vaticano II ter permitido que os leigos ajudem o padre a fazer isso. Porque o padre hoje, com uma paróquia lotada, ia demorar 1 hora para dar comida para todo mundo. Então tem pessoas que são muito bem acompanhadas de perto pelo padre, tem uma formação muito específica, muito forte, para poder fazer esse serviço de distribuir a comunhão eucarística. Pastoral da escuta. Tem tanta gente precisando só ser escutado, né? Então tem horários que leigos podem se voluntariar para estar aqui, para bater um papo com quem vem procurar. O Ministério de Música, nossa, quem tem um dom de música, quem gosta de cantar, quem tem um dom, não é só dom, quem tem o conhecimento, né, de desenvolver esse talento, levanta a mão, procura, aí pronto. E quem tem o dom de marido não deixa? Meu marido não deixa. Só não tem voz pra isso, só, né, marido? Tô poupando vocês, hein? Não, gente, pode vir. Pastoral dos noivos. Pastoral dos noivos também é uma delícia.
Eu já servi muitos anos na Pastoral dos Noivos. Pastoral dos Noivos, vou falar a verdade para vocês, é aquele dia que a gente dá um curso dos noivos para ver se alguém desiste. No fundo é isso. A gente dá a real do que é o matrimônio para ver se não tem ninguém ali de brincadeira. Porque a hora de desistir é ali e não depois. Né? Então é um serviço de muita responsabilidade. Pastoral da Saúde, gente, visitação de doentes. Inclusive levar a Eucaristia para doentes junto com os ministros da comunhão eucarística. Né? Tem um pessoal lindo que faz essa Pastoral da Saúde, eu participei de uma reunião com eles. E realmente é uma pastoral que tem muita atividade. Todo final de semana vai visitar gente doente, vai visitar gente no hospital, vai visitar gente aqui perto, na Casa das Irmãs. Tem um monte de lugar que tem que visitar. Pastoral da Comunicação, que é também chamada de PASCOM. Então, aqui, a PASCOM faz, como esse filme está sendo feito aqui pelo nosso amigo, então tem um monte de coisa, fotografia, filmagem. Eu já fiz alguns vídeos de ensino que foram pro Instagram da paróquia. Quem filmou, quem me chamou, quem me convidou, quem treinou comigo, quem fez a filmagem, quem editou, quem colocou música, quem colocou lá, tudo foi a Pascal. Então, a Pastoral da Comunicação tem muito trabalho. Pastoral social, pastoral do teatro, pastoral familiar, tem um monte de coisa para fazer. Eu não vou ficar aqui mais tempo porque a Karine quer dar uma mensagem. Mas eu queria falar para vocês que os leigos têm uma vocação. E a nossa vocação não é ficar parado. A nossa vocação não é ficar simplesmente assistindo. Nós temos que participar, tá bom? E nós não somos parte da igreja. Nós não fazemos parte, nós somos a igreja. Amém? É isso aí. Então ficamos com a Karina e seus recados. Foi sensacional, foi